Depois de ter celebrado os 30 anos de lançamento do primeiro filme em 2025, a franquia Toy Story volta aos cinemas agora com um quinto filme. E a Central do Entretenimento vai falar para vocês agora o que foi que a gente achou aqui de Toy Story 5, a luta dos brinquedos contra a tecnologia. E antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like se vocês não forem inscritos aqui na Central do Entretenimento. E a gente fala de cinema, séries, novelas, música e muito mais, tá? Bom, gente, não é inegável que a franquia Toy Story já acumula uma legião de fãs aí, desde quando se encerrou a trilogia clássica lá, né, que durou entre 95 e 2010. E ao longo dos anos, todos os filmes da franquia Toy Story conseguiam trazer alguma coisa de importância, de impacto para o público, né? Mensagens importantíssimas sobre você exercer mais o uso da sua imaginação, de você fazer mais amizades e até de evolução, que é como a gente tem no fechamento do terceiro filme, né? Que o Andy vai para a faculdade e ele vai doar seus brinquedos para outras crianças. Então é uma mensagem muito bonita que a franquia sempre passou ao longo dos anos, né? Por exemplo, o primeiro filme falava sobre você não ter ciúme do novo, entendeu? Tudo bem, é uma coisa que muda a sua rotina, é uma coisa até para irmãos mesmo, sabe? Do tipo, eu era filho único, aí meus pais têm um irmãozinho, uma irmãzinha, e aí eu vou ficar com ciúme porque eles vão ter toda a atenção para ela ou para ele e eu vou ficar sem nada. Então o primeiro filme era sobre isso, o segundo foi sobre você reconhecer a sua importância como um brinquedo, né? O valor que o brinquedo tem para uma criança, né? A importância dele ali, que inclusive até traz um pouco aqui também pro quinto filme. E o terceiro, ele é sobre justamente, a criança cresceu. E os brinquedos, eles vão ficar mofando ali, ou eles podem ganhar um novo lar. Então é justamente sobre isso que acontece no terceiro filme. O quarto, ele acaba sendo meio que um divisor de águas muito grande, porque ele é um filme que muita gente não gosta. Bem louco! E eu concordo até um pouco com isso, porque se você for pegar até pela sinopse, nem precisa assistir ao filme. Ele é meio que um tapa-buraco, né? Ele termina da maneira como ele terminou, né? Com o Woody indo viver sua vida como um nômade ermitão ali ao lado da Beth, dos seus amigos, não ficando mais com a Bonnie. Tá, mas o que isso impacta? Impacta que basicamente o Toy Story 4 era um filme sobre a Gabby Gabby, que era a vilã ali do filme que só queria uma criança para ser amada. Então, basicamente, meio que o Toy Story 4 meio que não traz uma mensagem importante, uma função, uma mensagem que, sabe, dê um significado para aquela história existir. Ela tá lá porque, Toy Story, todo mundo vai assistir. Dinheiro, né, gente? O Disney tem dinheiro. É claro. E aí a gente chega agora nesse quinto filme que ele tem um propósito, ele tem uma mensagem a passar, uma coisa importante para dizer, que eu acho que poderia ter sido a mensagem do quarto filme, mas eles não se atenaram a isso, né? Que é a questão do uso das telas. Você aí que tá do outro lado, você jovem, criança que tá aí do outro lado, vendo esse vídeo numa tela de celular, numa Smart TV ou até num tablet, num computador, quanto tempo você já parou para não ficar focado nessa tela e brincar, sabe? Pegar a sua imaginação e você pegar, por exemplo, pegar um livro como esse aqui e utilizar ele como um portal. Ou você pegar o controle remoto da televisão da sua casa, botar os dedos em cima e usar como se fosse uma prancha de surf, ou como se fosse uma nave espacial, ou você pegar apenas os seus bonecos e bonecas que você tem, qualquer coisa, e usar a imaginação para poder brincar, e não só sozinho, com outras crianças também, com outros jovens. Vocês já pararam para fazer isso? Regularam aí o uso de telas? Então, essa é a mensagem principal que o filme traz aqui. E eles escancaram isso o tempo todo. É só você ver na imagem, assim, até no fundo mesmo de relance, aparece lá a questão de que, olha, tem muita gente passando muito mais tempo em telas, vamos moderar. E eu acho bom até que uma coisa que o filme também não deixa passar em branco é justamente a questão do uso da tecnologia analógica. Porque antes de a gente chegar nessa era digital de iPhones, smartphones e streaming,
a gente também tinha ainda a era analógica, ou seja, antes de tirar foto com o celular, a gente tinha o quê? Câmera Cybershot, né, que inclusive está aqui representada pela Clica. A gente tinha também os dispositivos para enviar e-mail, né, que é uma coisa bem antiga, que aqui tá no formato do rolinho de papel, do rolinho eletrônico lá. Inclusive, eu acho que é o melhor personagem do filme, vou já falar sobre ele. E também o localizador GPS, só o dispositivo de GPS que a cada ano você tinha que trocar o aparelho por causa da atualização do sistema, né? Então, temos esse também apresentado daquele boca de jacaré ali, né? Que é um dispositivo de mapa. E que se você interligasse os 3 aparelhos, se fosse de um mesmo tipo, eles conseguiam compartilhar informações entre si através de cabos USB, né? Então, assim, é bom como ele mostra como a tecnologia analógica já causava um certo impacto e como isso também afeta a tecnologia atual, né? Então, assim, é muito bom. Acho que ele consegue tratar muito bem essa questão da tecnologia, né? Os impactos que ela causa, não muito profundamente, mas assim, isso tá no filme, a trama principal. Mas uma coisa que o roteiro faz muito bem aqui, e isso é uma evolução até, eu diria, é justamente sobre a questão da amizade. Porque hoje em dia a gente tem muitas crianças que fazem amizades através das telas, né? E tá num joguinho ali que os amigos da escola estão jogando, aí conversa por ali, depois pode marcar para poder se encontrar. Mas a gente não sabe quem que pode estar do outro lado da tela, pode ser que esteja pode ser que esteja uma pessoa com más intenções, a gente não sabe, porque a internet é uma terra sem lei. É verdade. Então, obviamente que o filme não entra muito nisso, mas o foco que ele mostra é justamente de você fazer amizade não apenas por causa de uma tendência, por exemplo. Os meninos da minha escola estão com um celular novo, que é a tendência do momento, eu tô com esse velho aqui, né? Aí, o que o filme deixa entender é, eu preciso comprar um celular novo para poder apenas me enturmar com aquela galera na escola só porque estou com o celular novo? Ou eu vou procurar conversar com pessoas para poder tentar fazer amizade com aquelas que tenham os mesmos gostos que eu tenho? Então, o filme retrata isso muito bem com a Bonnie e a busca pela amizade, sabe? Isso fica muito bem claro no filme. Também a maneira como ela tem que encontrar justamente alguém que também gosta de brincar com brinquedos, mas que também não abre mão da tecnologia. Eu acho que é nisso que o filme se encerra até, né? Com esse meio termo de que, olha, você pode brincar com seus brinquedos normal também, mas também pode usar o tablet, entendeu? É só não ficar muito tempo na tela. Divida muito bem o tempo que você vai conseguir viver muito bem entre os dois universos, entre o analógico e o digital. Mas depois de ter falado tudo isso, gente, vamos falar aqui sobre os brinquedos, né, gente? Que a gente não falou até agora da Jessie. A Jessie, gente, ela é ela assume o posto de protagonista, e já tinha até sido dito pelos realizadores do filme em entrevistas anteriores ao lançamento, de que a Jessie teria um papel de protagonista aqui, e ela tem protagonismo muito bem definido. Aliás, esse filme também é sobre a Jessie, gente. A Jessie é o que importa aqui. O roteiro, e como eu disse lá no começo do vídeo, de que eu ia falar sobre a ligação com Toy Story 2, e sim, gente, esse filme aqui, ele tem ligação direta com Toy Story 2, que pra mim, Pietro Tenório aqui, pessoa fã de Toy Story, é um dos melhores filmes. Pra mim, eu gosto muito mais do segundo do que os outros. Então, se fosse montar até um ranking aqui rapidinho, o segundo estaria em primeiro, o quinto estaria em segundo, o primeiro estaria em terceiro, aí depois eu colocaria o terceiro filme e, por último, o quarto ali. Tá? Tem ligação muito pra gente explorar um pouco mais do passado da Jessie, de ela se autocompreender, resolver dilemas internos dela mesmo. Mas também uma coisa que eu gostei muito, que acho que é um dos pontos altos do filme aqui, é justamente a relação da Jessie com o Buzz. Quem se lembra no primeiro Toy Story, já ficou, no segundo no caso, né, Toy Story 2, de que o Buzz ele já começa a ter ali uma quedinha pela Jessie lá no final do segundo filme. E aqui a missão do Buzz é pedir a Jessie em casamento, sabe? E aí o filme todo é sobre isso. E é maravilhoso acompanhar isso. E não só isso, como também uma coisa que até uma evolução até para os próximos filmes da franquia, é justamente a gente entrar na imaginação da criança. Porque nos primeiros filmes a gente sempre tinha lá o Andy brincando com os brinquedos. Ele faz assim, sabe? A gente vê nos brinquedos ali em ação, mas nunca via
dentro da cabeça dele, essa história acontecendo. Então, com o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, e esse é o lado bom da tecnologia, vejam só, a gente pode entrar na cabeça da Bonnie, ou da outra criança lá, da casa onde a Jessie, que mora na casa onde a Jessie ficou por tanto tempo, né, da sua primeira humana, a gente mergulha na cabeça dela, então a gente vê até com formato quase que de desenho, que é uma mistura muito boa do 2D com 3D ali, do estilo de animação, vendo essas histórias acontecendo, né, as histórias que são criadas na cabeça das crianças. Então isso é vai ser uma evolução muito grande para a franquia Toy Story. E ó, outro ponto positivo. Ponto negativo, vamos lá falar aqui, porque teve um sim, tá? Eu acho que, assim, não é a história mais evolutiva do mundo, mas eu acho que é uma história necessária, sabe? Aqui a Pixar ela consegue cumprir muito bem a sua fórmula, sabe? De equilibrar ali entre o drama e o romance. Só que eles não pecam tanto no drama e romance. Gente, drama e comédia, por favor. Tá bom. Embora tenha um romance da Jessie com Buzz, então você também joga pro espaço. Não. Justamente a Pixar consegue executar muito bem a sua fórmula equilibrada entre humor e drama, né? Tem um momento que você obviamente vai querer soltar uma lagrimazinha ali do olho, mas isso só vai acontecer em quem se identificar com o tema proposto da história. Quem não se identificar vai achar que tá, beleza, é só mais um filme da Pixar, assim, não me emocionou tanto como os outros filmes aí, mas é um filme legal. Então pra muita gente vai achar isso. Então acho que Toy Story 5 vai causar essa divisão. Tem a história ali da versão high-tech do Buzz Lightyear, que, assim, é uma história bonita, mas quando você começa o filme e você vê que aquela história tá acontecendo ali, você fica assim, vai, mas o que eles estão fazendo aqui? Qual a função desses Buzz Lightyears high-tech, né? Então, é uma coisa que você só vai entender no final do filme. Inclusive, tem até uma cena pós-crédito aqui, que basicamente é a conclusão do arco da história desses Buzz Lightyears high-techs. Quem também ganha uma profundidade muito boa aqui, também é a Lily Pad, que é feita pela Greta ali na versão original, e a Maísa, que faz a voz aqui da Lily Pad, que é justamente ela ter essa jornada dela de começar como um ser tecnológico que quer apenas ajudar a Bonnie a fazer amigos, e depois ela vai perceber exatamente, convivendo mais com a Bonnie, que realmente não era esse o caminho certo, entendeu? Ela vai perceber isso e, assim, obviamente, uma versão lúdica, mas será que numa versão da vida real, será que os aparelhos não entenderiam com quem que a pessoa deve se relacionar ou não? Legal! Bem louco! Se tivesse isso numa vida real, gente, ficaria tão mais fácil. Com certeza. Mas a Maísa manda muito bem, ela consegue trazer umas coisas aqui que é só da dublagem brasileira, que inclusive desse aqui, ó, um bálsamo, gente, um bálsamo. E eu vou puxar justamente a questão da dublagem brasileira, que ajuda bastante, porque eu disse que o rolinho do papel higiênico, o rolinho eletrônico lá, é um dos melhores personagens do filme. E é sim, porque o Rafael Infante, ele vem da comédia, então ele sabe trazer um humor para esse personagem muito delicioso. E ele é muito bem dublando o Rafael Infante, então ele consegue mandar muito bem aqui na questão da voz do personagem, do jeito como ele tem que falar, as gírias, piadas brasileiras. Então, olha, é maravilhoso. E, obviamente, ver o Guilherme Briggs de novo como Buzz Lightyear é um deleite, né, gente? Então, a dublagem brasileira, mais uma vez aqui, ajuda com uma graciosidade imensa. No final das contas, gente, Toy Story 5 eu acho que vai se consagrar como um dos melhores filmes da franquia. Eu acho que vai ser o único desses 5 filmes todos que vai chegar mais perto da trilogia original, sabe? Tipo assim, sabe? Vai estar no mesmo patamar ali. Eu acho que vai ser bom e muitos psicólogos vão usar esse filme para poder debater tecnologia e uso de tela, tá? Podem esperar. Que acompanha a cobertura de Toy Story 5 aqui na Central do Entretenimento, seja aqui no YouTube, também no site da Central, sabe muito bem que esse vai ser um tema que vai ser batido na tecla muito depois do lançamento. Podem apostar, tá? Então é isso, gente. Vá conferir Toy Story 5 agora dia 17 de junho nos cinemas, aproveitando aí, né, a deixa que estamos aí em Copa do Mundo, clima de festa junina. Vá assistir com a criançada
e depois, ó, tomar uma consciência de cabeça, uma reflexão. Será que você não tá deixando seu filho na tela por muito tempo? Porque se a gente for ver, né, gente? Tem muito adulto que deixa já bebê tocar em tela. E não é permitido, né? Então, bora tomar juízo na consciência? Bora? É isso, gente. Ah, projetor da central de oposição, coloca aqui projetor da central de entretenimento, bem verdão, sabe, ó. Tá aprovadíssimo. E no mais, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho embaixo, central like, lê a crítica do filme que vai estar aqui embaixo na descrição para vocês acessarem. E é isso, gente. Um beijo, vida longa Toy Story e que vem aí o 6º filme. Será? Oh!